Sexta-feira é dia do tradicional comentário, a tradicional participação de Marco Longaray, que vai nos trazer aí mais uma vez a sua participação aqui no programa Bom Dia Camaquã. Bom dia, Marco, seja bem-vindo. Bom dia, Céliomar Garcia. Às vezes parece adulação, não é? Eu tenho a felicidade, o privilégio de ter tantas pessoas, um bom dia também a ti, Celinho, e as pessoas que estão acompanhando o Bom Dia Camaquã, da Rádio Clique. Eu diria, como falava outrora, em memória, o grande comunicador Mendes Ribeiro Pai, o privilégio. Eu tenho o privilégio de ter boas, se não é amizade, de se visitar, tenho boas camaradagens, boas relações, enfim, e isso eu sou grato à vida. E tu que te conheci mais, assim, a partir lá da Rádio Camaquense, lá, como uma pessoa que eu admiro, embora não tenha um acompanhamento profundo, sobre a pessoa que mais, eu acho que entende de futebol e está informado em Camaquã, do contexto de futebol aqui na nossa cidade, e da nossa relação também, assim, fraterna, amistosa, de camaradagem. Então, às vezes, eu não faço elogios gratuitos. Eu acho isso pedante, mas como eu digo, eu tenho a satisfação de ter ótimas relações. Eu já te falei uma vez, e eu digo na tua presença, né, que hoje a gente sabe que a vida ela vai tomando rumos, cada um vai tendo o seu ciclo, mas eu sempre digo, como seria bom ter um Marco Longaray numa Câmara de Vereadores, né? Muito obrigado, e o que tu dizes aqui em público, agora tu também já me externou pessoalmente. A vida da gente tem essas questões. Por exemplo, na eleição passada eu queria muito ter concorrido agora em 2024. Demais mesmo, queria ter. Na eleição de 2020, fazendo uma avaliação desse assunto, na eleição de 2020, eu vinha de um mandato que eu entendo, eu sempre fui esforçado, pelo menos, né? Não vou dizer que eu era um bom vereador, eu era um esforçado vereador, dedicava o tempo integral, procurava dominar os assuntos técnicos lá que compõem lá dentro e ter uma atuação externa também, principalmente, eu digo, na área urbana do município. Eu tenho um problema que eu já não dirijo e não dirijo automóvel e não piloto moto, e a minha relação com o interior, embora sempre muito solidário às reivindicações de ponte, de estrada, eu nunca tive laços muito fortes com o interior na minha vereança. Isso não é de forma alguma um desprezo. Mas tu tentar dar conta das pautas urbanas que chegavam a mim, eu já não conseguia vencê-las. Então, assim, eu sempre fui solidário a uma ponte, a votar uma emenda, as reivindicações. Às vezes vinha algum outro conhecido, um pedido para mim, não é? Mas eu era um vereador que não tinha presença, assim, a não ser lá numa festa, coisa e tal, mas naquela presença permanente no interior, embora todas as demandas da várzea e da nossa Camaquã, mais ou menos a gente pode dizer que a BR-116 divide. Nós temos alguma coisa de área plana acima da BR-116, mas basicamente é o que divide a nossa zona chamada da várzea da que parte que vai subindo. Então, sempre fui solidário às questões da nossa área rural, mas um vereador mais urbano, né? Um vereador mais técnico também. E em 2020 aconteceu uma questão ali. Não é falta de ter outra alternativa. Eu não contava com a pandemia e a minha campanha ela estava baseada em fazer uma visita 8h30 na casa de uma família, 9h30 noutra, 10h30 noutra, lá pelas 11 a última, e depois... E eu, na questão da pandemia,
não era um medo pessoal, eu estava vacinado, mas eu achava que ia ser assim, um abuso eu sair de uma casa de uma família e entrar na da outra e na outra, e eu poderia ser um transmissor da doença, né? E aí foi avançando aquela pré-campanha, e a pandemia vai passar, e a pandemia nunca passou, não é? Então eu acabei fazendo em termos de pré-campanha e campanha, foi muito tímida, eu executei assim, acho que 25% do que pretendia fazer naquela campanha e pré-campanha. E a gente sabe que num planejamento desse, quem espera obter sucesso, ocorre uma série de coisas, né? Mas se tu precisa atingir uns 80%, né? Um dia falei, eu ia fazer tal coisa, mas eu ia fazer uma campanha de rua, mas choveu. Bom, aquele dia ali não deu. Faleceu um conhecido, tu tem que ir lá no velório. É convidado para um aniversário, enfim, assim, a gente às vezes quando faz o planejamento não conta com tudo esses problemas, chuva, tu adoece também, a pessoa adoece, a gente adoece. Mas assim, então eu fiz uma campanha muito tímida aí. E eu sempre digo no município, ô Celinho, que a pessoa que tem muito contato, a não ser o cidadão, olha, o cidadão prefere, aquele é o meu vereador, eu tinha alguns que eram meus leitores assim, mas o cidadão é o seguinte, ó, ele tem o colega de jogo de futebol, tem o professor, tem o compadre, tem lá o irmão de igreja, entende? E ele tem assim, tem o afilhado, entende? O parente, e tu tem 5 ali, ó. Aí daquela quantidade de pessoas que te assediam pelo voto, né? Tu poderia votar num 5, mas tu só tem um voto para vereador e para vereadora. Para prefeito, tu faz uma escolha. É mais fácil, 2, 3 candidatos. Na nossa última eleição era ou era cara ou era coroa, não é? Tu só tinha 2 opções. É mais fácil tu definir. Enquanto que vereadores são dezenas e dezenas de candidatos, e as pessoas que têm muita relação, elas também têm relações boas com essas pessoas que acabam se candidatando. Então eu sempre digo, olha, às vezes talvez eu pudesse ganhar aquele voto em 2020, mas as outras pessoas foram lá na casa, mesmo com aquela questão da pandemia, foram lá, pediram. Aí o cidadão até em alguns momentos, em outras campanhas, me aconteceu dizerem isso, olha, eu estava entre tu e fulano, mas ele talvez não esteja precisando muito, que ele não veio aqui, então vou votar em ti, talvez dessa vez. E aí agora em 2024 é o seguinte, eu queria, passada a pandemia, queria fazer uma campanha, não era uma disputa interna contra esse, aquele companheiro, porque na verdade, enquanto eu falo esse assunto aqui, o interessante de uma eleição proporcional, no caso de vereador, tu tem os outros que pensam, às vezes dizem adversários, os que pensam ideologicamente diferente de ti ou que não estão no teu partido. Mas ali, se tu vai eleger 1, 2 vereadores, tem 15 concorrendo, onde tu vai, acaba sendo uma coisa que é uma certa contradição. Os adversários são os teus companheiros, o colega ali daquela. Hoje nem tem mais, nem coligação não tem mais. É federação, que já vem lá já é firmado lá em cima, ou do teu partido. Então, tu tem o outro que é do adversário ideológico lá do outro partido, mas se o partido vai eleger só um vereador, tu está concorrendo com teus colegas ali, não é? Então, mas a minha candidatura que eu pretendi em 2020 não era nem contra os colegas. Era em 2024, era eu mais ou menos aquela que a gente diz, pegar a bicicleta ou tu tá correndo, era eu contra ou tu correndo na rua, eu fazendo caminhada, era para ver o meu tempo, era eu contra o relógio, digamos assim. E aí eu precisava estar com a saúde plena.
E já com 6 décadas viradas, 6 décadas de existência, me aconteceram uns problemas aí que eu costumo dizer para os amigos, aí para quem pergunta, que é meia piscina. Não são problemas graves, mas são problemas que não se resolvem. E eu, para embarcar na campanha de 2024, eu tinha que estar bem, porque eu queria aferir o meu desempenho, qual é, numa campanha assim, porque já 2020, com a pandemia, não pude fazer o que eu queria ir para uma campanha que eu pudesse estar bom, com todas as condições. E aí, por questões de saúde que não se resolve, que estamos tratando elas, mas não se resolve. Em meados de 2023 eu já tinha decidido que não ia concorrer, né? Então, hoje às vezes as pessoas me perguntam, em 2020, quando não me elegi, na pandemia, eu tinha assim, não, 2024 nós vamos concorrer. Hoje as pessoas perguntam para mim, sobre 2028, para mim hoje está distante, aí hoje não é uma prioridade, eu vou esperar um tempo para ver. Assim, isto que eu estou aqui hoje como participante, claro que a vida de vereador, ela te demanda uma série de atribuições, enfim, tu tem que responder, tu tem que estar lá, participar das comissões. Eu continuo hoje como conselheiro de saúde, até como vereador tu não pode ser, que é um cargo que não é remunerado, é pela Associação do Bairro Viegas, no Conselho Municipal de Saúde. Eu participo de questões interessantes que para mim são prioridade na comunidade, enfim. Isso eu fazia antes de concorrer a primeira vez, e hoje eu olho para trás, Celinho, me espichando nesse assunto que tu acabou, que não era objeto do meu comentário, mas é o seguinte, eu nunca tive pretensão, assim, de ser um político de carreira, nunca. Aí veio um convite ali, eu era um militante do partido em 96, me reelejo, e aí depois e nunca depois, mesmo na reeleição, eu quero me agarrar aqui, coisa e tal, porque eu sou vendedor e gosto de deixar bem claro. Na primeira vez que tu concorreu, tu já te elegeu, Marco? Eu me elegi na primeira vez. E quantas vezes tu foi vereador? Eu fui vereador por quantos mandatos? 4 mandatos. Aconteceu de que em 2004, na eleição que o ex-prefeito João Carlos Machado era tremendamente favorito, o Hermes, de candidato a prefeito, e eu compusemos uma chapa, PDT-PT, do ex-prefeito Hermes e eu. A gente foi naquilo que em política, quem conhece, a gente foi no que se chama sacrifício. Era só para o seu João Carlos. O seu João Carlos estava assim, com uma popularidade lá nas nuvens, entende? Então, tinha que colocar as propostas do outro campo de pensamento, coisa e tal, mas, assim, só algo muito extraordinário era assim como essa eleição que passou agora, o indicado do prefeito Ivo não ganhar. Essa eleição, eu que hoje também faço essas análises políticas, essa eleição passada, não estou tirando os méritos do candidato que ganhou as eleições, a quantidade que ele poderia obter de voto, ali a chapa Abner e Luciano Cabeça, mas nessa eleição passada, para essa que passou, não é? Eu tinha, na minha avaliação, perante a popularidade, que em quem o prefeito Ivo botasse a mão no ombro ia se tornar o prefeito de Camaquã. É uma avaliação que eu tenho, e para mim ela é bem sustentada, para essa eleição passada, né? Então assim, naquela eleição era isso, né? Acabamos indo, e realmente o prefeito João Carlos Machado fez 60% dos votos, o Hermes comigo de vice fizemos 35%, e para te ver a dureza, o ex-prefeito Marco Aurélio Pereira, em memória, que já havia sido prefeito, naquele mandato que foi de 8 anos, de 83 a 88, foi um período de exceção, o único mandato de 6 anos,
fez 5% dos votos naquele pleito de 2004. Eu lembro. De 2004, veio a pessoa que já tinha sido ex-prefeito, um prefeito bem avaliado no período que foi prefeito, vê como é a dureza das coisas. E eu acabo ficando 8 anos praticamente de assessor lá, ali com uns pequenos períodos que eu tirei para concorrer. Acabei ficando 8 anos de assessor do então vereador Copes, uma grande liderança, quase perdeu por 1% dos votos a eleição de 2012, também para o seu João Carlos Machado. E aí depois eu tenho mais 2 mandatos de vereador, não é? Eu tive 2 consecutivos, concorri a vice-prefeito, fiquei, e aí quando eu olho para a Câmara, olho para a minha vida assim, eu fiquei de 97 a 2020, praticamente todo o tempo ali, no período que eu me licenciei para concorrer a vereador, quando eu era assessor. Fiquei 24 anos, então não tenho como dizer que não sou um político de carreira, embora por pretensão eu nunca tive esse desejo, apego, assim, entende? E aí tentei fazer da melhor forma esse período que tive ali, né? Nós temos minutos ainda, Celinho? Temos. Então é o seguinte, falar sobre 2 aspectos do governo Lula aí, né? Nós temos, ao longo desse governo do presidente Lula III, tem sido muito desafiador, não é? É diferente dos primeiros mandatos lá, que foi presidente de 2003 a 2006, depois reeleito para 2007, 2010. Era um tempo que não existia essa oposição duríssima e com fake news e grupos. As pessoas recebiam as notícias e processavam elas mais de forma política, mas hoje a contundência nas redes sociais então isso hoje subiu o tom com um campo que pratica muita fake news, inclusive, mas esse terceiro ano, em que pese eu reconhecer que tem uma série de avanços, em que pese eu reconhecer também dificuldades, né? Não há como a gente dizer que ao ir no mercado a gente não se assuste quando começa a colocar as coisas no carrinho, Celiomar. Eu tenho que dizer que então eu vou ser um hipócrita que não vejo isso. As coisas pesam, tu pega ali meia dúzia de coisa, tu pega umas sacolinhas ali, já R$100, e se for carne de gado e café, então tem que reconhecer isso. Mas tem tido muitos avanços, né? As coisas não são muito fáceis. Eu digo o seguinte, nós temos que entender uma das coisas. O Brasil praticamente é o celeiro do mundo. Produção de soja, de carne, enfim, cana, açúcar, é um país, café, tem um grande produtor. Aves, agora estão com esse problema aqui, aves, suínos, uns problemas aí da gripe aviária no Rio Grande do Sul, um grande exportador de carne, de frangos, enfim. Mas as coisas funcionam assim no mundo, né? Por o Brasil ser um grande produtor de alimentos, e outros países, às vezes, que têm a questão de clima e outros fatores que não facilitam, por exemplo, nós vamos olhar no Polo Norte lá, um pinheiro lá para um pinheiro, um eucalipto, digamos lá, é uma vida toda para chegar. Aqui com 5 anos está dando corte, aqui nós que temos bastante
esses reflorestamento para uso em celulose, enfim. Então nós temos essas vantagens. Só que esses países, às vezes países árabes, com dificuldade de produzir, deserto, coisa e tal, questão de clima, eles são importadores, né? Então nós temos uma contradição. Ao mesmo tempo que nós temos uma produção imensa de alimentos, às vezes nós temos pessoas aqui que não conseguem sequer ter acesso ao alimento, e mesmo sendo grandes produtores, os alimentos não são baratos. Por quê? Porque existe uma lógica da questão capitalista do mundo que nós vivemos, o mundo real, que as pessoas... Olha, se tu tiver um produto, Celinho, e tu tá vendendo a R$100, e te aparece um outro comprador, que tu fabrica aquela peça ali, e te passa a te pagar R$120, na nossa lógica de hoje, nós abandonamos aquele cliente que paga, tu não tem produção suficiente para tudo. Para carne e ter mais consumo aqui, nós precisamos pagar o preço que estão pagando lá fora. Então, o que acontece? A tendência é a elevação dos preços, né? É o que se chama, aí a gente costuma dizer, a lei, o que é a lei da oferta e procura? O que é isso? É gente procurando e pagando mais. E quando dá às vezes, por incrível que pareça, quando dá uma enchente aí, que é quando mais tem água, mas não é água potável, aí as pessoas se prevalecem. Às vezes tem um momento de solidariedade, quando foi aquelas enchentes ali, mas quando a coisa não é em muita proporção, as pessoas prevalecem para te vender uma bambona de água, não é? Então tem isso, quantas vezes já vai faltar gasolina lá, aí num determinado momento e determinados postos, não estou dizendo que é todo, não podemos generalizar, se prevalecem disso para aumentar o preço. Mas assim, então eu falava que existe dificuldades, mas é o terceiro ano que o governo Lula vem pressionado por o setor chamado mercado. E o que é o mercado? Mercado são os grandes acionistas, em parte até os chamados agiotas legais, que vivem mais do rentismo, que não aplicam na produção e que especulam muito, né? E ainda que com essa descrença, o PIB, o Produto Interno Bruto de 2023 superou pelo dobro as expectativas, o 2024 nem se fala, e esse início de ano, que já vem superando todas as expectativas, embora não seja um voo baixo, não é? Então, e o que fez com que neste aspecto o Brasil esteja saindo bem? Houve uma super safra, o emprego se mantém em níveis bem elevados. Quando eu falo emprego, Celinho, eu sempre digo assim, olha, nós estamos em Camaquã, não é? Camaquã faz parte da região Centro-Sul, que, embora muito perto de Porto Alegre, é uma região com desenvolvimento aqui aquém do que abaixo da média, não é? Então nós tivemos uma super safra, o emprego a nível do Brasil tá em patamares muito bons, renda e crédito, não é? São os fatores que têm ajudado a elevar o PIB nesse início de ano, né? E agora também foi lançado pelo governo aí, para concluir este meu comentário, uma medida provisória que isenta 60 milhões de pessoas, a medida provisória do governo Lula, que isenta 60 milhões de pessoas do pagamento da conta de energia elétrica. Tá, mas como é que é isto, né? É para quem gasta até 80 kW
80 kWh, entende? Então isso é para assim, é para pessoas que têm um consumo bem baixinho de energia mesmo. São pessoas que ou que vivem às vezes sozinha, ou o gasto é pequeno mesmo para conter porque tem poucos aparelhos elétricos, enfim, que já demonstram a pessoa ter poucas posses, e também vai haver uma redução para outros 55 milhões de pessoas. Isso dá mais que essas medidas vão atingir mais da metade da população brasileira, que está ali na casa dos 220 milhões, por aí. 60 milhões vão ter isenção total. E outros 55 milhões terão tarifa reduzida. E essas que terão tarifa reduzida são os que ficam na faixa de até 120 kWh e que a renda per capita, no caso do lado 60 milhões que gastam até 80 kWh mês, é para quem tem renda per capita até meio salário mínimo. O que significa isso? Que numa família, se ganha um salário mínimo, tem que ter pelo menos 2 pessoas. Tem que ter 2 pessoas, no mínimo. Se ganhar 2 salários mínimos, tem que ter 4 pessoas. Você divide 4 pessoas por 2 salários mínimos por 4 pessoas, dá meio salário mínimo pessoa. Agora, se for só uma pessoa ganhando um salário mínimo, não tem esse desconto, porque a renda per capita é mais do que meio salário. Ou ganha um salário e mais R$200, 1.718 hoje. E é só 2 pessoas, não vai dar, porque a renda vai passar de meio salário. Tem essa condicionante. Para ter isenção até 80 kWh mês, não pode ter renda superior a meio salário mínimo por pessoa. Meio salário mínimo por pessoa hoje, R$758. Para que Celinho, a gente pensando aqui, a pessoa tem que levar uma vida bem difícil, né? Para virar um mês com R$758. E no caso desses outros que terão a faixa de consumo reduzidas até 120 kW, também vai ser de meio a um salário mínimo, né? Aí vai ter as progressões, né? Essas medidas já vão ser imediatas, não vai haver um período de adaptação, não tem aí uma noventena aí, né? Nem uma quarentena, como costuma se dizer. Quer dizer, de imediato, mas o Ministério de Minas e Energia estima que vai ter um tempo de 45 dias para que as distribuidoras se adaptem à nova regra e a isenção e os descontos passem a valer. Então, é isso para 60, não são milhões de famílias, 60 vai atingir, um contingente enorme a nível de Brasil, 60 milhões de pessoas que ganham menos de salário, meio salário mínimo na renda da família por mês, vão ter essa isenção, desde que consuma até 80 kW, é um consumo baixíssimo, e outras ali que até 120 kW, e que conforme vai ter uma graduação, o desconto vai ser menor, que ganhem entre meio e um salário mínimo, né? E são medidas necessárias também para mitigar
as dificuldades financeiras porque passam essas pessoas que têm menos renda, né? É um jeito de alguém lá não aponta quem ganha mais. Isso, todo o governo não tem uma fábrica de emitir, seja a prefeitura aqui, que nós no Estúdio Panorâmico estamos em frente à prefeitura, tu não tem uma máquina de fabricar dinheiro assim. O governo, o que emite do Tesouro Nacional para gastos em dívida. Então, na medida do que tu oferece um benefício, tem que procurar uma compensação orçamentária na outra ponta, né? Talvez de quem ganha mais, de quem tem consumo maior, enfim, ou outras fontes de recurso que possa compensar os gastos para que haja equilíbrio, né? O próprio governo agora está anunciando um corte, que ainda não se sabe detalhadamente, eu não tenho conhecimento detalhado, para buscar equilibrar as contas públicas, que é uma coisa que vem se buscando, chegar no final do ano com um déficit, com o déficit zero, com as contas razoavelmente equilibradas, né? Então, este é o meu comentário desta sexta, e encerrar dizendo que meu pai, Oldi Laguna Longaray, agora dia 21, na quarta-feira, mesmo que com a saúde e a vida assim meio que nem dente de serrote, com seus altos e baixos, mas chegou aos 85 anos, né? Mandar um abraço aqui para ele, já tive a oportunidade de fazer no dia, mas já é uma idade que muitos alcançam, mas já não são tantos assim, né? Acho que dos irmãos dele, já perdeu alguns irmãos que tinham mais idade à época, mas nenhum tinha chegado a essa idade de 85 anos ao passar dessa vida terrena, né? Meu pai tem uma longa experiência, enfim, agora já está a senilidade, a velhice chega para todo mundo, né? Um abraço, Celinho, a ti, a teus familiares, a equipe da retaguarda aí, e principalmente as pessoas que dão aqui a audiência ao Bom Dia Camaquã, hoje tu dirigindo o programa, em substituição de Eduardo Costa, desejar um abençoado final de semana a todos e todas, e principalmente com saúde, que é o mais importante.